Eu estou fazendo uma matéria que está sendo muito desafiadora para mim, porque fala de cura da alma. E dentro desse tema tem vários assuntos. E aí o Cid falou, você tem que falar sobre isso. E aí eu vou compartilhar com vocês o que eu estou aprendendo. Ela vai pregar, mas É difícil. na cabeça dela ela só tá compartilhando, tá tudo bem. Grupo de estudo. É mais ou menos assim. Eu estou estudando na faculdade, vocês estão estudando comigo, tá bom? Não, é brincadeira. É brincadeira, mas é verdade. Mas é verdade. É um conteúdo que é tão importante, porque essa matéria chama Personalidades Restauradas. E é uma coisa que eu fico olhando para nós, dentro da Casa do Pão, com o propósito que Deus nos colocou aqui, e a gente é uma igreja diferente, né? É uma padaria, é uma célula, é um trem lá na roça, né? Tem que lá na roça, e é que dia, não tem dia que é A montanha do Cruzeiro que desce aqui é chata Morro do Cruzeiro, passa pelo Como Morro assim, do Cruzeiro. né? Que a igreja vai até a casa das pessoas, né? até o celular não tem internet. É chato. Foi no Meet um dia, porque aí tem um povo que agora vai em São Paulo, não é? São Paulo? Porque é diferente, tem que ser diferente mesmo. E essa diferença a gente precisa começar a viver, E Deus nos chamou para um tempo diferente, para algo diferente. Eu vou falar hoje sobre a mente. Nós somos o produto do que alimenta a minha mente. E a gente já ficou alguns anos dentro da inteligência emocional e quantas coisas a gente já aprendeu, né? A gente tem tudo na palma da nossa mão e o que está acontecendo com a nossa mente. O primeiro é 23:7 e o segundo é 4:23. Existe um princípio, uma visão antropológica, bíblica, que nós somos um ser tricotômico. Que nós não somos a imagem e semelhança de Deus? Ele é 3 em 1, a gente também. 3 em 1, 1 em 3. Então nós somos, eu sou um corpo que possui uma alma. Falei errado. Eu sou um espírito que possui uma alma e habito num corpo. Então nós somos 3, certo? E a base... Peraí, mas essa ordem é importante, tá? Sim. A gente sempre fala muito de corpo, alma e espírito, mas ela tá trazendo, somos um espírito Que possui uma alma e habita no corpo. É diferente. O nosso corpo vai ser consumido em breve, né? O quanto a gente alimenta esse corpo em relação ao nosso espírito, em relação à nossa alma, né? Então, em 1 Tessalonicenses 5:23, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma base para isso. Depois da queda, né, do pecado, foi tudo bagunçado, né, gente? Vocês concordam? A alma, o corpo e o espírito, tá tudo perdido, né? Mas Deus enviou o seu único filho, né, com o plano da redenção para nos salvar, para mudar, para nos levar de novo para Ele, né? E dentro disso, Deus, quando Deus me enviou Jesus, Ele não se interessou apenas em salvar de novo o nosso espírito. Ele quer nos salvar, Ele quer nos curar nesses 3 pontos, no espírito, na alma e no corpo. O nosso espírito, ele é recriado, ele é regenerado pelo Espírito Santo através do novo nascimento. Então a gente foi salvo, nosso espírito voltou para Deus, porque ele se perdeu lá atrás, certo? Então, através do novo nascimento, beleza, regenerado. Um versículo para isso está em 2 Coríntios, que está aí, Gabi? Pode falar. É pegando pão, não. Eu tô querendo também, Gabi.
Eu tô vendo esse aqui, ó, e tô assim... 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Beleza? Isso para a regeneração do espírito. A nossa alma é restaurada pela renovação da nossa mente através da palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmos 19, 7. Fácil, né? Para quem conhece tudo, é fácil. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos Pela renovação da vossa mente. pela renovação da mente. Aí. Pessoa que sabe. Então, ó, nosso espírito, ele é recriado e regenerado pelo Espírito Santo através do novo nascimento. Então, ele é recriado e regenerado. A alma é restaurada pela renovação da mente através da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é que restaura e renova a nossa mente. O nosso corpo é disciplinado. Eu adoro essa palavra porque eu sou fera nisso. Nosso corpo é O olhar jogador aí. Falei nada também, não. Tô rindo dele. As palavras são sementes. Eu tô plantando aqui, gente, um trem hoje. Nosso corpo é disciplinado por nós mesmos. A Bíblia fala que a gente tem que crucificar a gente, que é a nossa carne. Ó. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, nós precisamos disciplinar o nosso corpo. Tudo começa na mente. A mente é a sede da alma. Olha só. Se o meu corpo é produto do que eu como, alimento, a minha alma também é produto do que eu alimento. Porém, existem 2 formas da minha alma se alimentar, ou 10 formas. Pelos 5 sentidos do corpo ou pelos 5 sentidos do espírito. E isso... Nossa, isso é muito profundo, viu, gente? Isso foi uma das maiores, mais incríveis revelações. Tem muita coisa boa aí. Isso é uma das revelações mais incríveis que eu tive estudando isso, porque, gente, eu nunca pensei nisso dessa forma, eu nunca imaginei nisso desse jeito, e para mim sempre foi muito difícil. Sabe a luta da carne e do espírito? Eu sempre questionei isso, falei, gente, é muito mais fácil, tudo bem, a gente é produto do pecado, uma vez que a gente já nasce contaminado. Mas eu sempre falava, e eu falei isso recentemente com o Cid, eu falei, por que é tão difícil? Eu lembro, eu falei, por que é tão difícil, assim, é mais fácil a gente fazer as coisas da carne do que do espírito, por que é uma luta? Por que não é uma luta contrária? Os sentidos da carne e da alma. Os 5 sentidos da alma. Os 5 sentidos do... A gente alimenta a nossa alma... Mas os 5 sentidos da carne que você está falando é o... Do nosso corpo. Do nosso corpo. E a do espírito. Que isso, cara. É geração Z. Calma, geração Z. Você tá muito rápido. Vai falar. Então, quais são os 5 sentidos físicos do corpo? Audição, Visão, olfato, olfato, tato. e paladar. E paladar. Como que a gente está alimentando? O que vocês podem falar assim, sobre algo pessoal? Como que a gente está alimentando a nossa alma através dos nossos 5 sentidos? Como? Fala aí. Reformule a pergunta. Como nós estamos alimentando a nossa alma através dos 5 sentidos? Então, vou te dar um exemplo. Talvez que seja mais, porque a gente ouve, a gente aprende que os olhos são A alma do corpo. a janela da alma. Janela da alma, não é? Você quer tirar a alma de alguém? Arranca os olhos dela. Por que os olhos são a janela da alma, gente? Por que, Olivia, que os olhos são a janela da alma? Porque a gente vê. Porque a gente vê. Eu vejo como... Não precisa de muito, é isso? E porque a gente vê
Tudo. Que eu nasço com Isso gênio, não é com um os versículo olhos. bíblico, mas é um Os ditado olhos. que é muito Ele é mais verdadeiro. aberto porque ele abre e fecha. Os olhos é uma janela, porque ele abre e fecha. Aí você abre Tipo pro uma que janela. você pode abrir os olhos pro que quiser e fechar pro que quiser também, né, filho? Tipo Já tá aquela pregando já, janela. né? Que se você quiser. Mas a Bíblia, ela... Você me permite só explicar isso aqui pra ele? A Bíblia, ela trata o coração como mente. Então, vários versículos que falam da mente, na Bíblia é retratado como coração. Tipo a história Então, de Esther. tudo, Peraí, peraí, só um filho, pouquinho. tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Se você observar o coração mesmo, ele é o quê? Bombear sangue. Então Sim. tá falando da mente, né? E aí quando fala que sobre a questão de não que os olhos não veem, o coração não sente, na minha concepção tem muito mais a ver em alimentar a carne, a mente através dos olhos do que qualquer outra coisa. Então faz sentido o que você falou, mas embora não seja um versículo, é um ditado popular que tem muito a ver com o texto também. Então é simples a gente pensar como que a gente está alimentando a nossa alma com os olhos e com o paladar. Hã? Com que fala. Com o que come, o quanto come. Né? Quais outros? Minha mãe me ensinou que não pode comer tudo. Audição. Audição. É uma musiquinha, né? Tipo, a criança. Como que a gente alimenta a alma através da audição? Com que escuta. Com o que escuta. O que mais? Contato, Gabi. Como, Gabi? Pegando, tocando. É interessante porque Não, a maioria respirando. a maioria dos sentidos a gente acaba vinculando um pouco à visão, né? Eu acho que é por isso também que existe essa frase, né? De que os olhos são a janela da alma. Porque quantas coisas a gente vê. Se a gente for pensar, por exemplo, no pecado de Eva e Adão, foi enganado pela serpente através de quê? Dos olhos, da conversa fiada, Porque a Eva. do ouvido. Porque Depois, a cobra conversou com a do- Eva. e Da depois fruta. Da fruta. todos os da fruta, né, Olívia? É loucura pensar, cara, que lá na origem do pecado da humanidade, você teve como porta de entrada todos os sentidos ao mesmo tempo. E isso aí, a gente trazer isso de uma forma racional para pensar, nos faz pensar a respeito das tentações. Nos faz ficar mais espertos em relação às tentações. Porque já jogou em todos os sentidos ao mesmo tempo. Não foi assim, o homem vai pecar pela visão agora. Depois eu vou fazer ele cair e pecar pelo tato, pelo paladar. Não, foi tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Porque ele. Pra jamais... Não, ó. Adão e Eva escolheram desobedecer. Desobedecer. E detalhe, começou na mente. Começou na mente. Então, houve ali um engano, né? Que a base de tudo é o orgulho, né? A base disso, dessa rebeldia, da desobediência, é o orgulho. Então, é exatamente isso. Todos os nossos sentidos ali... Mas será que começou na mente mesmo deles? Eu acho que começou do... Então, sabe por quê? Olha que doido. Porque eles não tinham uma mente contaminada até escutar a serpente. Sou induzidos. Eles não tinham uma mente contaminada. Foi a cobra que conversou com a Eva. Eles não tinham... Então, assim, eles não geraram o desejo do pecado você vai pensando. Sim. Eles não geraram na mente. A mente deles era conectada com Deus. Mas eu acho que tem um pouco da mente sim, porque eles já sabiam. Deus tinha avisado. Já sabia, mas não... Começa com uma Porque conversa. Deus criou um amigo pra
Começa com uma conversa, se a gente for pensar assim, então começa com a visão, ou talvez, primeira coisa, foi a audição. Só que o que acontece? Não significa que os nossos 5 sentidos foram contaminados lá e que eles são porta de entrada para a alma, que está relacionada à nossa carne, que tudo que a gente colocar para dentro vai necessariamente ser uma coisa ruim. Então, por exemplo, eu posso absorver alguma informação aqui que seja positiva e ainda assim eu estou alimentando a minha alma positivamente. Essa conversa começou uma conversa. A partir qual que seria a melhor das atitudes? Essa conversa começou a ir para um outro lado, eu saio dela. Aonde que a gente pode fazer uma comparação com o comportamento de Eva e Adão, especificamente de Eva, com Jesus? O que o inimigo fez com Jesus? A mesma coisa. Jesus estava com fome, foi para o deserto e ficou lá. E o diabo falou o quê? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você quer me adorar? Você quer... Não foi? Então, o que Jesus fez? Ele usou a própria palavra. Os mesmos sentidos também, né? Os mesmos sentidos. Os mesmos sentidos. Isso é muito doido, né? Então, Jesus vem para nos mostrar que existe uma possibilidade da gente agir pelo Espírito e não pela carne. Gente, tem um momento da minha aula que a minha professora fala assim, olha, essa coisa que a gente acha que é fome, isso não é fome não, isso é espasmo, assim, com o estômago vazio e tal, tô querendo comer, tô achando que tô com fome. Aurora, tá bem? Tá dormindo. Aí ela estava explicando, ela falou assim, olha, quando você faz 40 dias de jejum, seu corpo começa a se comer. Ele fica buscando coisas lá dentro para ele poder se alimentar. Então, uma fome de 40 dias é um negócio muito doido. E Jesus, mas Jesus era Deus. Não, mas ele era 100% Deus e 100% homem também. E ele mostrou para a gente que existe sim a possibilidade da gente ser tentado, mas a gente sair da... Né? O Samuel trouxe essa questão aqui, Samuel. Existe um dito popular que fala assim, você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. A pastora Meire fala. Inclusive foi com a pastora Meire que eu ouvi isso a primeira vez. Ela fala muito isso. Então é uma verdade. Então, participar de uma conversa ou começar a ouvir uma conversa não é em si o problema. Mas uma vez que você identificou que aquilo não é para você, sai. Ô, gente, vou contar para vocês um trem que aconteceu comigo. Eu tava malzona. E eu tava conversando com o Cid e eu descobri uma coisa. Eu amo rede social. Sabe o que, trem? É para isso que eu pago a internet? Eu acho muitas coisas legais, eu adoro rir das coisas. E eu não gosto de como é que é, Tarcísio? Feed. Mas eu gosto de stories. E eu achava que os meus stories eram legais. Eu via só stories, gente. Eu não via feed. E eu falava até pro Cid, conversava com ele sobre isso e tal. E o que eu descobri? Que os meus stories estavam me fazendo mal. Eu não sabia. E eu falei, Cid, é engraçado porque a maior parte das coisas que eu vejo no stories são coisas legais, ou coisas que, tipo assim, não fede nem cheira, sabe? E as coisas que tinham lá, assim, que não eram legais, ou que eu não queria ver, eram muito poucas. Mas, gente, independente da quantidade, o que eu comecei a perceber? O pouco que eu via que eu não queria ver, estava me influenciando, estava influenciando muito no meu comportamento, na minha mente, no meu humor. Eu estava triste. Eu estava extremamente influenciado pelas coisas que eu estava vendo lá, porque muitas vezes também nem é real aquilo, né? Vocês viram meus stories hoje? Você viu? Você viu que eu estava relax lá na lagoa? Eu não saí de casa, não, estava aqui. Eu estava aqui. Absoluto. Sabe o que o Kaique e o Tarcísio me ensinaram? Você tem que... Hã? Kaique. Você... É porque eu penso o contrário, né? Não é o Kaique. Então foi o Kaique. É porque você ficava me mandando abrir o Instagram, eu achei que... Eu linkei você com o Kaique. Ninguém precisa saber onde é que você está naquele momento. Então você posta um trem de um dia. Isso é muito real negócio de internet, porque eu fui viajar pro Beto Carreiro e aí eu queria postar e meu pai não posta, mas eu falei, não sabe de nada, postei.
E aí faltava 3 dias pra eu ir embora, tinha muita coisa pra aproveitar ainda. Eu acordei no outro dia com uma conjuntivite. Eu passei o dia inteiro no hospital, couro pregado. Meu pai ligou pra mim e falou assim, bem feito. Eu te falei. Eu falei, olha o peso. Pesando aqui. Mas é muita... Eu acho melhor, tipo, não postar realmente naquele momento. Tipo, a internet é uma coisa muito fácil. Tipo assim, tira uma foto da comida e coloca assim, que delícia. Você nem comeu a comida pra saber se a comida tava gostosa. Então eu fico... Depois Pois é. desse dia, eu nunca mais eu postei também, porque comigo. Você não tem medo, não. Porque comigo. Aí sabe o que eu aprendi com isso? O que eu estou vendo que tá tudo entrando para mim, para dentro da alma. Porque tudo me influenciou, tudo me fez acreditar. A Gabi E acreditou que eu tava lá isso- na lagoa hoje. Eu também. Eu também. Você também. Isso é tão sério, gente, que antigamente, para você... Senta aí, depois você fala. Eu acho que a gente nunca foi tão estimulado em todos os sentidos como atualmente. Uhum. E eles deram um jeito de fazer isso ficar na palma da nossa mão. É. Ao nosso alcance, de uma forma assim, muito, muito, muito intensa. Porque se você não tomar cuidado, você acorda e dorme Uhum. sendo estimulado pelo Instagram, sendo estimulado pela internet. Sim. Acorda e dorme. Então, na minha concepção, diante do que o Luiz está falando, é muito sério quando a gente está falando de colocar os sentidos à disposição de uma vulnerabilidade espiritual. Uhum. Olha só. Não pode rir, tá? Isso aqui é o quê? Bum, bum. Eu não vou falar Parece porque... uma bunda. Parece, mas eu não pode Tá não. induzindo a gente. Não é. É um calcanhar. Hã? É isso aqui, ó. Essa É um calcanhar, assim, só aumentado. Ó o fio. Olha que legal essa pescaria em família, ó. Cadê? Mas Mas parece tá parecendo pescaria, não. Não Parece tô que vendo. a Não? mulher sem perna. Não, pescaria, ó. Não, tá parecendo pescaria. Não, Mas o cara tá sem perna. Uai, que estranho. não ele tá com O cara perna. tá sem perna, Ele né? Tá com perna, não. É o short dele é da o short- cor da é o água. short dele. Não, isso aí eu vi. Isso aí é o short. Short. Ó, isso aqui é o quê? Vaso? Ó, Um ser vaso. pode ser um vaso ou pode ser duas pessoas. Não, acho que é duas pessoas, não, não falou. Eu A Gabi também. falou que é Eu vi- duas eu vi pessoas. uma A Olivia coisa falou que é um depois que eu vaso. falei. Eu não tô vendo até Porque agora. o vaso tem uma coisa Eu vi Ela não tá vendo o vaso. Eu A tô Olivia vendo viu o Eu vaso. não tô vendo Eu vi vaso os também, dois. não. Gabi não viu o vaso. A Olivia viu. Você tá vendo o Eu que vi os dois, esse? os dois. Os dois. Que vaso? Cadê o vaso? Que A vaso? parte branca. É o branco. Só a parte branca do desenho. Você tem que colocar só na Ah, parte tá. branca. Ah, tá. Nossa, meu Deus. Que ilusão. Que legal. Que ilusão. Falou a palavra. Que ilusão. copo. Que ilusão. Ô, gente, Copo. é um Pode ser um vaso ou um copo, dois. uma taça. Gente, a verdade é que... Vocês já ouviram uma frase assim? A gente vê o mundo do jeito que a gente é. Não, nem sempre do jeito que ele é, mas do jeito que a gente é. A nossa alma está cheia de informações, não apenas quando a gente... Não a partir do momento que a gente nasce, mas até antes disso. Aí as pessoas ficam até... existe uma pergunta que... Para onde que a alma vai, né? Você já recebeu essa pergunta como passou? Para onde que a alma vai? Do mesmo modo, o que está relacionado à alma? O pensar, que tem a ver com a mente. O sentir, que tem a ver com as emoções, que é um processo, né? Primeiro pensa, depois sente, depois o querer, que tem a ver com as decisões. Até nisso nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, porque Deus também, sim, Deus pensa, né? Deus sente e Deus, a partir do desejo, ele toma as decisões. Foi assim desde o início, até onde a gente vê que está escrito, né? Desde o início, do Gênesis. Então nós somos como ele, nós somos um espírito e uma alma que em breve perderá esse corpo aqui, né?
Eu coloquei aqui uma palavra, na verdade, uma pequena frase, que são as doenças psicossomáticas. Já ouviram falar? Já? Pode Moisés. Então, psico de psique. E os somáticas vem de soma. Soma significa corpo. Soma é corpo. E, gente, a quantidade de doenças psicossomáticas que foram sendo descobertas, envolvidas, pioradas ao longo dos anos, hoje, por exemplo, o que eles descobriram há algum tempo? Que o câncer, a maior causa do câncer não é genética, como eles falavam que era, não. Esse o pai tem, então o filho pode ter. Muitas vezes, por exemplo, fala sobre a questão da alimentação, fala sobre a questão do cigarro, da bebida, todas essas coisas geram, mas o que mais gera são as questões emocionais. São as questões emocionais. E aí, se a gente for fazer um estudo da quantidade de gente que é ansioso, que é depressivo, no mundo, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Não sei se é o mais ansioso ou se é um dos mais ansiosos. Tarcísio, tem uma bolinha colorida. O que é isso? Tá pesquisando. Aproveitando a pergunta. Aí isso entra no versículo que você falou, Que de bolinha. 23. Que bolinha colorida, 23. mãe. Peraí, filho. 23:7, porque Como ele imagine pensa sua em alma. seu coração, assim ele é. O coração aqui é o que o Sidney explicou pro Cadê Samuel. a bolinha colorida? Ah, já desapareceu. Já desapareceu, Ô, depois eu Lívia, te senta mostro. do meu lado Tá? aqui. Então fica quietinha lá. Ô, Samuel, e eu custei para entender isso, sabe? Eu demorei alguns anos para entender essa relação do coração que explicava, porque para mim ficava uma coisa literal, né? Mas o coração está relacionado à mente. Então é exatamente isso. Exatamente isso. E essas doenças psicossomáticas têm a ver com isso, gente, com o que a gente está levando para a nossa mente. E aí, se a gente passa pelo pensar, pelo sentir, pelo querer e na sequência as decisões, tudo começa no pensamento. Então é o pássaro que está fazendo o ninho. E aí a gente precisa aprender a trocar, substituir os sentidos físicos que recepcionam todas as informações e que a gente acredita em tudo, porque a rede social, qual que é o problema dela muitas vezes? A gente olha para um modelo e a gente queria ter aquilo. Poxa, uma pessoa às vezes que não mora perto de uma lagoa bonita igual aquela ali, pensa assim, nossa, hoje eu tô aqui de manhã fazendo faxina na minha casa, eu queria estar lá dando um rolê na lagoa, mas eu tô onde? Eu tava passando mal aqui, gente, que eu fiquei o dia todo deitado. O dia todo. Então, assim, olhando os stories, Ele não vê? O Sidney é muito mais esperto que eu fiquei esperto só agora, o Sidney não vê. Eu fiquei esperto só agora. Eu não olho. Ele não olha. E aí ele falou uma coisa interessante que eu falei assim, amor, eu não tô nem postando e tal. Aí ele falou assim, não, mas você pode gerar um conteúdo. Você não deve ficar consumindo. Porque existem coisas que a gente vai conseguir passar por elas e aquilo não vai fazer diferença. Mas existem coisas que a gente tem que... Por exemplo, se eu tenho uma dificuldade, se eu enfrento uma questão de... Não vou falar a palavra não, tá? Para incentivar os outros. Isso aqui, vocês sabem o que é isso aqui? Vocês são novinhos, né? E nem eu sei o que é. R-O-U-B-A-R. Por que você não pode falar? Ah, tá prestando atenção ali, sei lá. Pode falar? Paná. Gente, se eu tenho problema com dinheiro, se eu tô passando aqui e tô vendo uma Pegar carteira, algo de outrem para si. se eu tô vendo uma carteira, é melhor eu deixar sair fora daqui. Se eu sei de quem que é, eu entrego. Agora, então, existem coisas que eu vou poder passar por ali e tá tudo bem, já sei que é do outro, aquilo nem me toca. Agora, existem coisas que eu não posso fazer. E essa questão do story é uma coisa, nessa semana que eu falei, isso tá me fazendo mal. Então, é muito importante a gente ter essa percepção, porque, gente, o negócio do pecado, antes do pecado, tem um processo. E aí, se a gente começa a identificar esse processo no caminho, a gente para e o final não chega.
Ai, mas eu não consegui. Não existe, né? A gente tá ligado que a tentação é totalmente possível da gente passar por ela. Sozinhos? Não. Eu tenho uma pergunta Pois é. em relação a Adão e Eva também. Porque como a gente estava falando sobre a questão do pensamento, do desejo e tal, como Deus criou Adão e Eva, e eles não tiveram vivência, vamos dizer assim, né, por muito tempo, eles seriam, comparado à maturidade deles como a de uma criança, em questão de poder ser induzidos de uma forma mais fácil, vamos dizer assim. Eu penso que é muito pelo contrário. Porque eles foram criados em imagem e semelhança do Criador e eles já receberam tudo o que eles precisavam. Tanto é que como que Deus cria Adão e percebe que é bom que ele não esteja só e cria uma mulher e ainda põe para ele a missão de administrar toda a criação. Então, assim, na minha concepção, cada vez que a gente se afasta do Éden em ordem cronológica, então, de um tempo, a gente tem dois extremos, né? Tem o extremo do Éden da criação e tem o extremo do fim, de Apocalipse. Na medida que a gente se aproxima, imagina uma linha do tempo aqui, na medida que a gente se aproxima da chegada, se aproxima do Apocalipse, do fim, a gente vai ficando cada vez menos parecidos com Cristo, menos parecidos com a imagem e semelhança do Criador. A gente vai perdendo essas características e é por isso que é importante a gente retomar isso todo dia. Esse é o processo, do meu ponto de vista, de santificação, que as pessoas não entenderam ainda. É você, o tempo todo, buscar ser e ter a estatura de varão perfeito como Cristo, porque aí é o retorno do Adão. É o retorno da criação como Deus fez. Então, para mim, o ser humano, hoje nós usamos 10% do nosso cérebro. É científico. Só 10%. É muito bom. Na minha opinião, e pelo que eu E o estudo, homem pelo que eu vejo... descobre, faz o que faz, imagina. Exatamente. Para mim, eu acredito que Adão usava 100%. Sem dúvida. E uma das coisas que Deus tirou dele, quando fala da morte, que ele tirou a eternidade dele, a eternidade que Deus tirou dele não foi só de tempo. Uma mente eterna. A gente não consegue pensar na eternidade da maneira que Adão via a eternidade. E a Bíblia Isso fala é muito disso. sério. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Não tem como. Nunca penetrou no coração do homem. Não tem jeito. Então, quando ele fala aqui acabou a eternidade, não é só a morte. E se você pensar, a gente vai ficando... Eu estou fazendo 40 anos de idade. Rodado no minério, confesso. O que a gente vai fazer? Rodado no minério. A outra eu já confesso, quer comemorar. Ó. Entendeu? E aí, o Você que vai fazer fazer? Vai ter parte, uma fica festa? Tá vendo? Viu? Só que vai ser Samula. Ele não vai fazer parte. Não, só ela. Vocês perceberam perceberam o tato pecando ali agora? Pá! Aí, no meu ponto de vista, por exemplo, quando eu olho, Peraí, só um pouquinho. Peraí, filho. Peraí. Só um Quando a pouquinho. minha mente... se eu olho para 10 anos atrás, eu com 30 anos, a minha mente não tem a mesma velocidade que tinha quando eu tinha 30. Uhum. Não tem a mesma capacidade de aprendizado. A gente tá olhando para colocar ela para fazer aula de teclado, que ela gosta. É esse negócio que você tocou aí o piano. da fazenda. Eu entendi como piano. Piano, né? Isso. O Tarcísio tá torto e a Gabi E aí é o também. seguinte, a pessoa falou assim, aproveita que ela está no momento de alfabetização, porque o aprendizado dela vai ser fluido, junto com a alfabetização. É igual aprender inglês, é igual aprender qualquer coisa, cara, que você queira aprender.
esporte, tudo. Tô falando assim, tudo. A pessoa. Só que aí, por que que. Só que se eu sou eterno, vamos parar pra pensar, se eu sou eterno, por que que eu perco? Por que que a minha mente já não é igual mais? Por que que quando eu chegar nos meus 80 anos, 90, talvez eu vou estar ali perto de uma demência? Porque a tendência de todos nós, com esse volume de informação que a gente absorve, é a demência. Uhum. Cara, é a demência. Então, por quê? Porque eu não perdi só o tempo da eternidade, de ser um ser eterno para sempre. Eu perdi muita coisa de eternidade. E aí Jesus restaura isso, ele restaura isso e nos dá a oportunidade de viver isso com ele. De novo, dia após dia. Ter a mente de Cristo. Como é que eu faço para ter a mente de Cristo? Já que a minha está se deteriorando. Paulo fala isso, ele fala assim, embora o nosso físico exterior esteja se deteriorando, nosso interior é renovado dia após dia. E essa renovação, cara, ela é sobrenatural. Então, para mim, é o contrário. O homem, ele era completo. E ele deixou de ser completo até Jesus vir de novo e nos dar a oportunidade de viver com ele nessa plenitude. Só que a gente não vai conseguir fazer isso enxergando com os olhos, com os sentidos carnais. Não tem como. Não tem como, porque você está vendo ali José, por exemplo. Vou pegar aqui um exemplo, José, se ele fosse carnal, se ele tivesse olhado para a mulher de Potifar com os olhos carnais dele, ele tinha deitado com ela. Por que não? José bonitão, inteligente pra caramba, o cara administrava a casa. A mulher também, né? A mulher gostosona. Que se fosse uma bucha de canhão, você acha que eles iam pôr isso na Bíblia? Que ele saiu correndo dela? Não, fala Zé, fosse Eles não estão acostumados como eu. se fosse um dragãozão daqueles, sabe? Ele ia correr? Pra que ele ia correr, cara? Talvez ele ia montar no dragão e dar uma rolê aí, dar uma passeada com o dragão. Mas ele não olhou com os olhos carnais. Ele olhou com o quê? Tá, mas aí como é que a gente faz então? Como é que é? O gancho. Como é que faz então? Porque eu já sei como que eu faço com o tato, como que eu faço com os olhos, como que eu faço com meus ouvidos, quando eu começo a escutar coisa que não é para ouvir. Entendeu? Quando é que o diabo começa a falar com você, usa a boca dos outros para te desanimar, para te tirar a identidade, te falar quem você não é, para contar umas mentirinhas a seu respeito, para fazer intriga. Você lê algo errado. Hã? No WhatsApp, quando você lê e interpreta algo errado. Também, porque o diabo ele vai para cima, meu filho. Ele põe no meio ali, ó. Ele põe tipo... Ok. Aí, como é que é? Você tem os trocadilhos? Não tô lembrando. Mas tem umas mensagens que você lê, a entonação que você lê muda a interpretação que está sendo lida, cara. Tá escrito lá. Ela tá com raiva. E se tá sem pontuação? Ou se a pontuação tá no lugar errado? Eu acho que é disso que você tá Aí falando. o diabo falou assim, Se esse tá é no- meu. Se a pontuação tá comigo. no lugar errado, E aí, assim, eu já sei como que é que o diabo me pega. Como é que ele me deixa mal. E agora, como é que eu faço para sair fora disso? Porque eu não quero viver assim. Entendeu? então, Como é que é a questão do espírito aí? Como é que a gente faz para sair fora? eu vou entregar para vocês uma folha para vocês verem algumas referências bíblicas
que acontece? A nossa alma está sendo alimentada, certo? Sim. Então, o nosso corpo alimenta a alma e o nosso espírito também. É óbvio que dentro de uma relação com Deus, um espírito de oração, uma intimidade que a gente vai desenvolvendo com Ele, gente, primeiro que a gente sabe, né? A gente sabe onde que o calo aperta, é assim que fala? A gente sabe. Ai, nossa, eu não sabia disso, eu não sabia que eu tinha esse problema. Talvez a Aurora não saiba ainda. Talvez. Porque tem coisa que eu acho que ela já deve saber. Então, Descobriu que é falso agora, então. Eu não sabia, não? Então descobriu que é falso. Eu Não, mandei pra pega. você. Eu mandei pra você. Porque no individual isso é importante. É porque a galera usou todas as nossas folhas para desenhar a gente. Então, obviamente, que o que a gente precisa fazer é estar sempre buscando a Deus e desenvolvendo uma relação com Ele para que Ele nos mostre o que a gente precisa ver. Porque fora o que a gente já sabe, é óbvio que Deus nos sonda, né? Ele nos sonda, nos conhece e pode nos mostrar, pode nos dizer, né? Onde estão os pontos e o que devemos fazer. Igual esse exemplo que eu dei simples, que eu nunca pensei nisso, gente. O tanto que os stories estavam me fazendo mal. E Deus vai nos revelando, nos mostrando, né? Então, aí tá assim. Os sentidos espirituais também são portas de entrada para a alma, né? E aí tem uma referência de Hebreus, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades, os sentidos, exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Eu até coloquei na tradução do grego, que a Bíblia ela foi traduzida para o grego, antes de todas as outras línguas ela foi traduzida para o grego, e essa palavra aí que eu não sei ainda dizer, dentro deste versículo de Hebreus, está vendo onde está escrito pela prática as faculdades, que está entre parênteses os sentidos? Essa palavra em grego significa sentidos no português, que significa discernir através dos sentidos. Então, esse versículo trouxe que, através dos sentidos espirituais, nós podemos discernir tanto o bem quanto o mal. Repete o versículo, por favor. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades ou os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então é óbvio que a gente estava conversando antes. Pelos nossos sentidos, a gente consegue discernir os dois. Principalmente nós que temos o Espírito Santo, gente. Se a gente tem um espírito regenerado, é a nossa relação com ele. A gente teve uma pastora que ela falava assim pra gente, olha, quando você tem o Espírito Santo, mesmo que se você vê algo estranho, você está ouvindo algo estranho, mesmo que você não saiba o que é, o Espírito Santo te dá peraí, tem alguma coisa estranha aqui. Eu preciso falar num testemunho a respeito disso daí. Uhum. Nós fomos procurados, né? Na verdade, assim, eu estava vendo uma pessoa no Instagram dando um depoimento, pedindo ajuda. Eu entrei em contato com essa pessoa e o meu intuito era gerar o acesso, gerar abertura para que essa pessoa pudesse falar o que ela está precisando de ajuda, conversar, orar, tratar, fazer o que fosse necessário, acompanhar. E aí, ao longo de umas 2 semanas, a gente veio orando, eu e Luiz, a gente veio orando, e Deus começou a mostrar. Deus começou a mostrar as coisas que não estavam alinhadas com aquilo que realmente era a verdade. Não é que a pessoa precisava de cuidado e estava fora da verdade. Não é isso que eu estou falando. A pessoa estava manipulando o próprio pedido de ajuda. E aí, através disso, o Espírito Santo começou a nos mostrar. Por quê?
Porque, gente, o diabo sabe do nosso coração, sabe? Ele sabe do quanto a gente é generoso, ele sabe do quanto a gente quer ajudar as pessoas, ele sabe do quanto a gente, se precisar, às vezes, para tudo que está fazendo para ajudar uma pessoa. E aí, se você não tiver um discernimento do Espírito eu estou falando de uma coisa que Jesus mandou a gente fazer. Uhum. Mandou, que é ajudar o nosso próximo. Ele mandou fazer. A gente não precisa ficar, será que é para eu fazer? Não. Agora, como essa ajuda vai se dar, aí precisa do discernimento. E aí o Espírito Santo começou a nos mostrar esse discernimento ao ponto da gente oferecer, canalizar ajuda para um caminho, se a pessoa não quiser. Ó, a ajuda que eu vou te dar é essa daqui, porque é o que você precisa. Você quer? Não, não quero. Então, ok. Ok, tranquilo. Mas como é que a gente vai saber isso, gente? Como é que você vai saber de uma pessoa que você nem caminha com ela direito? O que ela está aprontando por trás lá? Não tem como não, hein? Se você não tiver o discernimento do Espírito, só Deus que vê tudo. Sim. Eu acho que cada um pode ler aí de um sentido. Visão. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Hebreus 11:1. Porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Hebreus 11:27. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:2. Ficou separado aí na impressão o consumador, né? Então, aqui, gente, não tá simples da gente perceber? A visão, esse sentido de forma espiritual. A fé é a certeza que haveremos de receber o que esperamos, de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Com olhos espirituais vemos as coisas. A fé nós vemos algo que ainda não está visto com esses olhos, mas está visto com os espirituais. Então, o que a gente pode ver com os olhos espirituais que a gente não está vendo com esse? Com esse aqui, eu estou vendo essa mesa vazia. Mas com os olhos espirituais, eu vejo o quê? Eu tenho fé. Então, eu estou vendo, através da minha fé, que é o que esse versículo traz, eu estou vendo essa mesa cheia. Então, eu posso ver com esses olhos e levar para minha alma e falar, poxa, que triste essa mesa vazia. E já ver com os meus olhos espirituais, me alegrar com aquilo que estou vendo. Sacou? Muito doido, gente. Muito doido. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha lido isso dessa forma. Só vou procurar um versículo aqui, tá? Tá. Vai lá. Audição. Depois você vai na sequência. Audição. Por essa razão é que se afirma: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Hebreus 3:5. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Não é simples? Aí é simples. Quando a gente começa a entender o que são esses sentidos espirituais, a gente ouve assim de voz audível quase que nunca. É o trem mais difícil que tem. Mas a gente sabe o que significa ouvir a voz dele. Até pela própria leitura da palavra. A gente sabe, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A gente sabe quando Deus está falando. Quando, obviamente, a gente está buscando ele dentro de uma intimidade. Então, existe o sentido audição espiritual. Você vê que eu estava procurando o texto aqui, está em 2 Reis, capítulo 6, quando Eliseu estava cercado por tropas inimigas, com o servo dele. E eu imagino assim, né? Eliseu num nível com Jesus, com Deus, e o servo dele. Então, Eliseu num nível e o servo em outro nível. E aí eu imagino o servo vendo todo mundo cercado, ele cercado por aquele exército todo.
E aí ele vai e tava, Eliseu, estava vendo um exército de anjos, Uhum. de carruagem, de fogo, aquela coisa toda em volta deles, protegendo eles daquele exército humano que estava cercando eles. Então é ali. outra forma de ver, aí é uma visão espiritual aberta. É outra visão também. Porque, Mas ao mesmo tempo, isso abranda tudo. Claro. Porque, para pensar, Uhum. você está cercado por inimigo. Uhum. Vamos dizer, solidão. Uhum. Deus, estou sozinho. Só que quando você vai ler mesmo, você vê que não está sozinho. Isso. Não é uma coisa visível aos olhos carnais, mas você sabe que não está sozinho. Por isso que é espiritual. Por isso que é espiritual. Aí, porque eu estou vendo aí, é um questionamento, né? Questionamento daquilo que é humano mesmo em relação ao que é espiritual. Uhum. Para não cair no sentido humano, ser enganado pelo sentido humano, né? E a gente se perdeu tanto daquilo que a gente é, porque a gente é um espírito que possui uma alma que habita num corpo, que a gente fica muito mais focado no nosso corpo. Então, eu não estou vendo aqui e a gente esquece de olhar para aqui, ó, porque é aqui que fala com quem a gente realmente é. É a Bíblia que fala, gente. A gente não é um espírito. É a Bíblia que traz o que a gente é. Não é isso aqui, né? Então é muito, muito legal isso. Próximo aí. Porque, devendo já ser mestre em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos tornes a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Hebreus 5,12. Desejai, como menino recém-nascido, o puro leite espiritual, a fim de que por ele crescedes para a salvação, se é que já provardes que o Senhor é bom. 1 Pedro 2:3. Uhum. Eu lembro, enquanto eu estava estudando, né, minha professora trazendo justamente essa parte sobre provar, veja e prove que o Senhor é bom. Né? Então é sobre provar mesmo, sobre provar dele. Às vezes a gente pensa que é uma prova no sentido de... não é no sentido de fazer prova, é de experimentar, de provar dele, né? Já toma para dentro aí. Vai para dentro da alma aí que tudo que você aprendeu até hoje em relação a isso foi errado. Tato. Ainda não chegastes ao monte palpável e em chamas, a escuridão, as trevas, a tempestade. Hebreus 12:18-22. Mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, a jubilosa reunião dos milhares de anjos, um grupo de homens cujo o coração de Deus havia tocado. 1 Samuel 10:26. Para que buscassem a Deus, se porventura tateando o pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós. Atos 17:27. Eu imprimi também porque aí está recortado, né? Mas é óbvio que dentro de um contexto, da leitura do contexto do texto, fica mais fácil para vocês identificarem o que está acontecendo ali, né? Mas aqui traz justamente as palavras, ó, tocado, né? Um grupo de homens cujos corações Deus havia tocado, né? Então Deus tocou como assim? Não, né? Então, para a gente entender, é o que eu falei, a gente é tão carne, tão isso aqui, que para a gente é até difícil compreender esse tocar. Então, o tocar de Deus está em primeiro lugar no Espírito, né? Qual que é o outro aqui? Olfato. Por nosso intermédio, exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo. Para esses últimos, somos cheiro de morte para a morte.
mas para aqueles outros a boa fragrância de vida para a vida. 2 Coríntios 2, 14, 16. Pois é, né? Você vê como? Olfar? O olfato. O que é isso, olfar? É o cheiro. Ele retira pela boca e pelo nariz. Hã? Da É o boca. cheirinho. Sabe quando sente o cheirinho? Isso é olfato. É o cheirinho. Então, Tipo, aqui fala, né? Porque para Deus somos o aroma de Cristo. Fala sério, né, gente? Como assim, né? Deus gosta da gente, né? Fala sério, Deus gosta de você, Tarcísio. Você acredita? O Tarcísio é um caso à parte. Sem misericórdia, né, Tarcísio? Então, gente, aqui é só para exemplificar quais são os sentidos espirituais, para que a gente possa entender, ver quais são os espirituais, porque os físicos a gente já sabe bem. E aí, qual que é a pergunta do Cid? Como que a gente se protege? Como que faz esse processo, então, Uhum. que eu acredito que precisa ficar bem claro para nós, para ser prático, né? Como é que faz, então, para transformar Mãe, essa... filha, peraí. Como é que faz para transformar essa entrada pelos sentidos carnais no domínio do espírito? mãe. Efésios 6. Põe aí, Olivia, tá atrapalhando, filha. Não tá assim. Tá Deixa fazendo quietinho. barulho, tá atrapalhando. Vamos lá, Efésios 6, 13. 13. Eu tô falando Efésios 6. Seis, versículo 13. Pode ler aí, pastor. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Pode ir, Até qual? pode ir. Da armadura. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Eu gosto dessa palavra, humilde insistência. É doido, né? Você pode insistir como um arrogante que não recebeu ainda. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Orai do mesmo modo por mim, para que, quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho. É isso aí. Obviamente que dentro do que a gente desenvolve com Deus, num relacionamento, a gente se veste da armadura, que a gente já sabe. Lembrando que somos... o que a gente faz com o corpo? Disciplina. Somos, aí coloquei aí embaixo, ó, somos o produto dos nossos pensamentos. Eles se manifestam de acordo com a fonte que os alimenta. A mente é sua, assuma o controle. Então, é isso aí, meu irmão. Glória. Amém. De forma prática, gente, o que a gente vai fazer? Porque assim, ó, a gente pode ser um cristão teórico, que é o que a maioria tem feito, que entra, escuta uma coisa, sai achando bonito, filha. Não. Sai achando bonita a palavra, a mensagem. Nossa, que mensagem maravilhosa.
Mas no dia a dia, como é que você vai aplicar isso? Como é que você vai fazer isso ser prática na sua vida? Entendeu? Como é que é? Eu quero ouvir vocês. Como é que vocês pretendem pôr isso aqui em prática diariamente? Para não ser refém dos sentidos, para quando esses sentidos... Vamos imaginar barreiras de escudo. Vamos imaginar as barreiras, tá? Uhum. Primeira barreira, para que esses sentidos não atraiam de maneira nenhuma. Você ande já enxergando como Eliseu estava andando e já vendo os anjos ali e o pau quebrando e ele tranquilo porque tinha os anjos cercando. Essa é uma primeira barreira. Mas vamos imaginar que essa barreira foi passada. E aí entrou uma flecha, um dardo inflamado do inimigo na sua vida através de um sentido. Uhum. Na segunda camada, o que você vai fazer? Porque eu acredito que quando a gente chega a tombar, é porque já entrou, regaçou tudo. Foi para dentro de todas as camadas que você tinha de defesa em relação à vida espiritual. E aí você deu fruto da carne, ou melhor, obra da carne. Você gerou obra da carne e não fruto do espírito. Uhum. Então, de forma prática, que primeira camada é essa? De forma prática, se um dardo passa dessa primeira camada, que segunda camada que é essa? Em relação ao que você está vendo, ouvindo, tocando, sentindo. O que vai ser no dia a dia para vocês? Para mim, a primeira coisa que eu penso que da camada é, no meu caso, né? Eu preciso amadurecer. Em que sentido? Preparar ou estar em um ambiente onde eu consigo conversar mais com Deus sem tirar o foco dele, para estar mais próximo. E acredito que essa seja a primeira camada. Mas a segunda eu não consigo pensar, porque a primeira é o que eu preciso fazer. A primeira, vamos imaginar que a segunda já é quando você está no meio da tentação. Para ficar mais claro na cabeça assim. A primeira você nem entra na tentação. A segunda você já entrou. Tá tentando, porque tentação não é pecado. São coisas diferentes, tá? Ainda não. Mas tem crente que já chegou num nível tão religioso no mau sentido, tá? Que ele acredita que quando ele está em tentação ele não pode nem orar. Olha que coisa ridícula, o diabo convenceu ele que é a coisa que vai tirar ele daquela porcaria. Ele, não, eu já desiste agora, tá, filhão? Que você já foi pro saco. Você já é meu. O diabinho aqui fala, você já é meu. Você já caiu, tá? Vacilou. Esquece. Não, peraí. Se eu tô sendo tentado, é a segunda camada. Entrou, cara. Entrou. Vamos imaginar aqui no Google ou no Instagram. É o filtro que você fala assim, não quero ver isso. Entendeu? Tipo, não quero ver isso. Aí, você tá andando ali, passando o feed. Essa é a primeira camada. É a primeira camada, feed da vida. Você está passando o feed da vida ali e você já selecionou que não quer ver determinadas coisas, que não quer ouvir determinadas coisas. Então, por exemplo, tem uma pessoa tóxica perto de você na sua vida, você tá ouvindo essa pessoa falar um monte de asneira na sua cabeça, o filtro já não funcionou, você já está entrando na tentação, filho. E a tentação não é só para pecar no sentido sexual, que muitas vezes as pessoas falam. É a tentação em todos os sentidos. É de você perder sua identidade como filho. É de você irar e pecar e vacilar e moer alguém. Então, imagina, ficou mais claro agora falando? O feed da vida. Não ficou? Eu tô perdida. Sério? Eu também tô perdida. Então eu vou ilustrar. Por exemplo, Eu tô aqui olhando pra você, você tá como que ela explicou que o negócio entra? É visão,
Olfato, tato e paladar. Beleza. Os 5 sentidos. Beleza, vamos pegar a audição, Sim. tá bom? Vamos imaginar que tem uma fala, algumas falas de algumas pessoas que te faz muito mal, te deixa super para baixo. Beleza? Ok. Qual que é a primeira camada? É parar de ouvir. É parar de ficar perto de gente que te faz mal, que te põe para baixo, que fala coisa que vai te destruir. Entendeu? Esse é um primeiro filtro. Mas vamos imaginar que esse primeiro filtro não aconteceu. Você ouviu. Você ouviu. E passou. Passou. Entrou. Na hora que entrou aqui, tem uma outra camada aqui. Essa outra camada de proteção para não te destruir. O que é essa camada? O que você vai fazer diante disso? Ouvir. Por exemplo, nossa, você não faz nada direito. Só um exemplo. Aí você fala, pô, tô mal, tô fazendo um negócio bem feito, fui lá, me dediquei. O que vem na minha cabeça é rejeitar. Como? Que aí é o... Então, ó, pra mim, o que eu já escutei coisa e aí na minha cabeça eu precisava falar, eu não sou isso, Deus não me criou dessa forma, eu precisava me reafirmar de alguma forma, baseado no que eu conheço contra aquilo, para que não deixasse passar. Então, pra mim, eu já... Beleza, isso é uma forma. Rejeitar. Só que a gente vai precisar de mais coisa. Sim. Porque, Afastar das pessoas. pensa assim, essa é a primeira camada. Ah, Tá tudo bem, essa é a primeira. Por quê, gente? Por que eu tô incentivando vocês a fazer isso aqui? Porque, vamos lá. Pegando o que a Luísa tá falando. Primeira coisa. Antes de estimular os sentidos, estimule o seu espírito. Por isso que a gente, Essa é a primeira coisa. gente vai acordar e vai vestir a armadura, a ferramenta. Então, antes de você estimular os sentidos, Isso. estimule o seu espírito. Uhum. Você entendeu isso? Não? Fortalece o espírito e enfraquece a carne. Hã? Tá, então só presta atenção nisso aqui, isso é importante. Antes de você estimular, o que é para você fazer então? Você acordou? Como é que você estimula os sentidos hoje quando você acorda? Pega o celular. Vamos lá, gente, rasgado. Eu não. Humildade. Pega o celular. eu pego meu telefone, eu vejo quem mandou mensagem. Beleza, estimulou o sentido antes de estimular o espírito. Estimulou o sentido antes de estimular. É isso aí. Entendeu? Outra coisa. Aí, o que tem que fazer então? Primeira coisa é você estimular o espírito. E como é que você faz isso? Aham. Orando, meditando. O que mais? Escutando uma música, adorando ao Senhor. Ok. É isso aí. É orando. Orando. Até em pensamento pode ser também. Você está pensando nas coisas do Senhor. O espírito de oração. Espírito de oração. Uhum. Espírito de oração, gente, vale mais do que oração. Porque é impossível você ter um espírito de oração e não estar em oração, entendeu? É impossível. Agora, é possível você estar em oração e não estar em espírito de oração? É possível. Então, o espírito de oração é o que você precisa ativar na hora que você acorda. Acordei. Gente, tem uma palavra que eu gostaria que vocês fizessem, porque eu faço, e para mim não tem nada maravilhoso, mais maravilhoso do que essa palavra. Bendito és tu. E aí você fala algo para o Senhor. É uma porta de entrada para você falar com Ele maravilhosa. Bendito és tu, Senhor. Pelo quê? Pela misericórdia que renovou, senão o olho não estava nem aberto. Pelo que mais? Aí o seu espírito vai começar, cara, a rodar. Vamos dizer assim, tá paradão lá, acordou. Começa a fluir, já bem dizendo o Senhor por algo. Uhum. Então, uma voz negativa, um pensamento negativo, porque às vezes você ora, mas logo em seguida já vem os pensamentos. Pô, mas peraí. Acabei de orar aqui e os pensamentos já estão vindo e me moendo. Não, então começa, acorda, abre o olho e fala: bendito és tu, Senhor.
e vai nos Bendito És Tu, daqui até São Paulo, Bendito És Tu, e você vai ver o tanto de coisa bendita que a sua alma tem para dizer para ele. Tem uma experiência interessante relacionada a isso, porque eu lembrei que algumas vezes, não posso falar que é sempre porque não é, mas algumas vezes eu já acordei e logo de primeiras, sem saber o porquê, eu já agradeci a Deus por ter acordado. Isso já aconteceu. Então, teve um propósito que eu fiz com Deus, que eu acordei o horário que eu precisava, sem despertador, sem nada. A primeira coisa que eu fiz, ao invés de pegar o celular, foi agradecer por ter acordado. Aí depois eu precisava. E o dia é totalmente diferente. Só que assim, vamos intensificar mais. Vamos agradecer. Não é assim, ao invés de agradecer, vamos adorá-lo. Porque a gente agradece por algo que ele fez por nós, mas a adoração envolve o que ele fez e o que ele não fez também. Quem ele é, né? É quem ele é. Entende? Então, bendito és tu por quê? Bendito és tu por quê? Isso é a primeira coisa. Então a gente já ativa e já começa. Aí você ora, você fala para Deus, consagra o seu dia. Segunda coisa, então bendito és tu. Segunda coisa, consagra o seu plano. Consagra os seus planos. Senhor, hoje eu tenho uma reunião tal. Eu consagro ao Senhor essa reunião. Já vai trabalhando no coração do cliente tal. Senhor, hoje eu tenho uma demanda no trabalho, eu tenho uma conversa para ter com o meu chefe, eu tenho uma prova hoje na faculdade. O que é que você tem? Já consagra os teus planos. E aí, terceiro, você agradece. Que aí o agradecimento ele entra num nível de ação de graça. O que é a ação de graça? É quando eu agradeço antes que aconteça. Beleza, essa é a primeira camada. Ok, fechou. Qual que é a segunda camada que envolve? É você entender o que você precisa cortar, gente. Não tem jeito. O Luísa falou aqui de story. Você precisa definir o que você vai cortar. O que você vai cortar? Cara, eu não vou mais ver isso, eu não vou mais ver aquilo. Eu vou me resguardar. E tá nesse espírito também é ter uma percepção, talvez, naquele momento. Porque às vezes a gente consegue prever. Beleza, eu já fiz uma previsão. História eu não vou ver. Mas tem... Agora, eu tô vivendo aqui no dia a dia, passei por algo que não é para eu estar, eu entendo que aquilo ali eu já corto. É na vivência. Aí por isso que tem que estar com a armadura, tem que estar no espírito de oração pra gente poder... Faltou uma coisa que eu esqueci. Então, olha só. Bendito és tu, Senhor. Você está adorando. Consagra os teus planos. Ô Císio, anota aí, depois você manda para a gente lá no WhatsApp, para a gente praticar mesmo. Consagra os teus planos, agradece e reveste da armadura de forma... Você pode ler esse texto aqui em oração. Senhor, eu coloco agora isso, agora eu coloco aquilo. E você vai movimentando. Eu acordo, eu visto a armadura, eu oro, na oração, depois que acaba, eu já agradeço. Beleza. Eu tô te convidando a fazer, acrescentar aquilo ali que a gente está fazendo, porque se a gente fizer isso não por regra, mas entendendo e se derramando, o pensamento negativo não vai vir depois, a preocupação não vai te dominar, os sentidos não estão expostos para outras coisas, entende? Você falou a questão de se afastar. Tipo, o que ela falou dos stories. Ela se afastar, ela não fazer aquilo. E se isso for uma pessoa? Então, aí eu vou te orientar o seguinte. Se é impossível, você vai para a segunda camada. Eu vou te dar um exemplo. O meu pai me fez muito mal por muito tempo algumas coisas que ele falava, por causa da mentalidade dele, por conta dele não ser cristão, inclusive. Eu não posso me afastar dele no sentido de abandoná-lo, mas eu posso ter determinadas restrições com algumas conversas. E aí, você tem que entrar para a segunda camada que a gente está conversando. É como se fosse assim, eu posso sair do planeta Terra por causa da pandemia?
Não, mas eu posso usar máscara, não posso? Eu posso restringir horários que eu vou estar com algumas pessoas, com determinados contatos, determinados assuntos. Eu me lembro uma vez que eu tive uma discussão com ele sobre a Bíblia. Eu fui até 4 horas da manhã e terminou da maneira pior que você possa imaginar. Ele saiu ferido, eu saí ferido, e eu fui orar, aquela oração assim, mata ele, Jesus. Claro que não, né? Mas assim, corrige ele tá errado, presta atenção no que ele tá falando, que blasfêmia, e não sei o que lá, o senhor sabe que o meu coração, lá. Aí Deus falou assim, você vai calar sua boca, você nunca mais vai falar de mim pra ele, acabou. Eu não preciso de advogado, não. Eu que sou seu. Eu não preciso de advogado. Eu que sou seu advogado. Eu sou seu advogado. Você vai amá-lo incondicionalmente. Para de falar de mim pra ele. E eu fiz isso. Nunca mais entrei em discussão. Nunca mais. E outra, eu não saí da minha posição, porque quando eu discutia, eu estava desonrando meu pai e minha mãe. Agora, quando eu me calo e me afasto, a bucha fica no colo deles. A palavra fala assim, ora por ele. Porque quando você ora por essa pessoa, você acumula brasa viva sobre a cabeça dela. Você sabe o que é isso? Imagina você pôr brasa viva na sua cabeça, cara. Você fica... Um você carvão consegue lá na descansar? cabeça pra você ver. Carvão. Pegar na churrasqueira assim, ele brasa, vermelhão, e põe na cabeça assim, ó. Você vai conseguir ficar parado? Você vai conseguir ficar em paz? Você vai conseguir ficar quieto? Não, você vai ficar inquieto, você vai ter alguma coisa acontecendo, até você descobrir o que é, você já aceitou Jesus, filho. Então, aí entra o filtro. Por exemplo, a palavra do pai, da mãe, dos avós, dos tios, dos professores, tem muito peso. Muito peso. E ela entra arregaçando. E aí você vai ter que fazer um exercício muito poderoso de diante de Deus perguntar ao Senhor e dizer o Senhor, o que o Senhor pensa de mim? O que o Senhor pensa a meu respeito? Tá aqui, ó. Aqui não, ali, ó. Aí, o pastor Márcio, ele fala uma coisa que eu acho muito legal. Ele fala assim, eu aí, sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu penso, eu faço, eu posso, eu tenho. E aí, quando a gente pensa assim, eu não sou o que o outro diz que eu sou, mesmo que esse outro seja uma pessoa muito próxima. Oh, vai cair assim. Eu já ouvi de gente muito próxima coisas terríveis. Demais, terríveis demais. E às vezes a gente e nem ouve. Machuca. Às vezes é por outro sentido. Às vezes às vezes é pela visão. Às vezes a pessoa que eu amo fazendo coisas terríveis. Eu presenciei. E aí, gente, eu tô descobrindo coisa errada dos meus pais até hoje. Semana passada eu descobri coisa errada de quando eu tava na barriga da minha mãe ainda. Eu falei, opa, que isso? Só mostra o quanto a gente está quebrando cada vez mais os padrões, as maldições, os comportamentos, as escolhas erradas fora de Cristo. Mas é possível blindar em amor? É possível. É possível você ouvir e descartar o que você ouviu, mas não descartar a pessoa que é importante na sua vida? Uma coisa que para mim funciona muito é pensar que nada é pessoal. E eu vou ensinar isso para vocês. Quando alguém fala algo, me responde com rispidez, me responde julgando o que eu estou fazendo, me afrontando, ou qualquer coisa, me desrespeitando, a primeira coisa que eu faço um exercício na minha cabeça ela não está falando isso por minha causa, ela está falando isso por causa dela mesma. É o que mais acontece. Porque se eu não fizer isso, gente, era para eu estar numa cama com depressão.
É, porque as pessoas têm tudo pra falar da gente. Era pra Sobre eu estar numa tudo. cama com depressão, tranquilo. É, ué. Então, essa pessoa, ela tá, é tanto lixo dentro dela que ela tá vomitando, ela não aguenta segurar. E eu tenho que olhar para isso com misericórdia e amor. Eu não posso olhar como, eu tô tomando aqui, então toma também. Não, eu tenho que olhar e pensar, isso não é pessoal, é sobre ela, não é sobre mim. Entende? Mas isso envolve identidade. E o que eu tô cura. falando, E cura. eu aplico porque, gente, o tempo todo tem hora que eu escuto coisa de gente que deveria estar me defendendo. Que deveria estar cuidando. Eu vou fazer o quê? Eu vou chorar debaixo da coberta? Ninguém me ama, ninguém me quer. Eu vou fazer isso para quê? O que eu vou fazer? Senhor, não é pessoal. Jesus, não é nada pessoal. Essa pessoa precisa de ti. Precisa. Entendeu? Fez sentido, Samuel? E aí, quando a gente aprende, isso é uma camada. Ó, entrou. Eu não pude ficar longe da pessoa, então entrou o xingo. Entrou a fala. Entrou na camada. O que eu vou fazer daqui para frente? Vou fazer o quê? Qual que é a segunda aqui? Hein? Tudo bem? Você tá bem, filho? Vou fazer o que aqui? É ajustar o filtro mesmo. Ajustar o filtro, velho. E pôr uma máscara mental. Blinda, ó. O vírus tá aqui, eu não posso sair do mundo. Tá aqui o vírus, eu vou pôr uma máscara. Máscara emocional. Não é sobre mim. Sabe o que eu imagino? Eu gosto de imaginar um negócio que me ajuda. Eu imagino a pessoa vomitando. Mas te ajuda? Me Agora ajuda. ele já vomitando. Você já viu alguém vomitando e você sentou o bicudo na boca da pessoa? Não. O que você tem daquela pessoa quando ela tá passando mal? Você tem compaixão. Olívia. Você fala, nossa. Segura o cabelo. Você ainda segura o cabelo, põe a mão na testa. Não sei pra quê, né? Já viu? A pessoa põe a mão na testa pra quê? Pra pessoa não cair no vômito? Deve ser, né? Vai desmaiar, vai cair no Pra vômito se ajudar segurar a a testa. pessoa. Pra Por ajudar. que, Gabi, que põe a mão na testa? Você que é uma mulher experiente. Segura o cabelo pra não sujar o cabelo. Mas e a testa? A mão na testa? É porque a pessoa fica assim, abaixada, aí você ajuda ela. Então, você já agrediu uma pessoa que tá vomitando? Não. Não. O que você vai fazer? Você vai ajudar. Se compadece. Então, da quando pessoa. uma pessoa tá falando besteira, tá te arrebentando, não sei o quê. Gente, não é toda vez que funciona, não, mas a maioria funciona. A maioria funciona. Eu crio uma imagem mental da pessoa vomitando, porque é tanta coisa dentro dela que ela não aguenta, ela põe pra fora. Ela vomita no outro. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui de boca aberta, aqui, ó. Não, vai trazer um balde. Vomita em mim aqui. Não, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Pera, eu vou dar um passinho pro lado. Aqui, ó, eu vou dar um passinho pro lado, o vômito tá caindo aqui, eu vou segurar a pessoa. Eu lembrei de uma situação que foi mais ou menos isso com o meu avô, que é muito duro, e ele tinha uma resistência comigo. Eu acho que eu cheguei a te contar isso na época, mas ele tinha uma resistência comigo e, na verdade, a resistência não era comigo, era com meu pai. E ele replicou em mim. E quando eu fui fazer uma visita para eles, eu fui sozinho, né? Você me contou. Eu te contei depois, eu fui sozinho. Eu fui sozinho, ele começou a vomitar tudo isso. E começou a chorar. Eu dei um abraço nele. Peraí. Não. Ali a gente resolveu tudo. Pois Tipo, é. só abracei ele. Então, Eu lembrei disso aqui. Então, aí a gente tá falando de uma coisa às vezes vai que dar, é uma às vezes entrada só vai se pelo afastar. ouvido, né? Pelo ouvido. E às vezes pelo que tá vendo, pela emoção. Então, gente, isso assim, antes da coisa acontecer. Agora imagina assim, você tá totalmente vulnerável, você amanheceu, já entrou no Instagram, nem orou, já entrou no Instagram, foi olhar a hora, pegou o despertador, já entrou no Instagram. E já tá rolando lá, ó. Aí, seu filtro bonitão,
Deus renovou a misericórdia, graça, amor, tudo ali naquele dia. Você já começou o dia dando uma cagada em tudo que foi renovado na sua vida. Vamos lá, gente. Estou aqui aberto. Pode tacar a bosta. O Instagram é mais ou menos isso. Já vamos comparar minha vida. Vamos lá comparar minha vida? Aquele ali tá magrinho, eu tô gordinho, que bosta. Ele já vem pro dia já. Aí quem tava fazendo faxina hoje de manhã, acho seu que tava dia já vira uma merda. agora. Tipo, meu dia já... Ai, nossa, me lembrou que eu sou gordo. Tô chateado. Aí vai o outro lá, tá rico, eu tô pobre. Olha lá, ó. Tá lá na lagoa de Lagoa Santa, lá dando um rolé. E eu tô aqui fazendo faxina. E a Luísa aqui, ó. Não, hoje eu tava assim, ó. Ali. Eu quero dizer pra você. Comece o seu dia, termine o seu dia. Fortalecendo o teu espírito. Agradecendo. Gente, a quantidade de fake news que tem hoje em dia. A gente Tá, ó. vai Nunca lanchar. teve tanto fake news na vida. É ou não é? Nunca. Se a tentação entrar, se a afronta entrar, se algo penetrar esse escudo, essa camada, o outro escudo daqui é você realmente racionalizar o que está acontecendo. Senão você vai ser igual um patinho na mão de Satanás. Hã? Esse é a 3, tá falando? Cara, racionaliza. Tem um texto que fala assim, aparta de mim, Satanás. Você pode falar, eu lembro quando eu era adolescente, eu aprendi isso. Quando eu era tentado, eu falava assim, aparta de mim, Satanás. Jesus falou isso. No final da tentação, chega agora. Cara, na hora que eu falava, aparta de mim, Satanás, a coisa acabava. É como se o diabo saísse correndo mesmo. Tipo, ele, peguei o cara errado. Peguei a pessoa errada, vou gastar meu tempo aqui não, vou tentar o outro lá que tá olhando o Instagram antes de orar. Ficou claro isso aí? Então, gente, vamos aplicar isso na prática, porque na minha cabeça, e depois, quando a Luísa conversou isso comigo, eu falei, você tem que levar isso lá na casa do pão. Porque na minha cabeça é como se de forma racional a coisa entrou aqui, ó. Entrou pelos sentidos. É você pegar isso aqui e jogar lá no espírito. Entendeu? Não tenta guerrear na camada da carne, não. Não tenta guerrear na camada da carne, não. Pega e mete lá no espírito. E hoje que a gente tem essa tecnologia na mão, né? A gente pode pesquisar um versículo e tal, porque, gente, se o que renova a nossa mente é a palavra de Deus, já mete um versículo lá, quebrando aquilo que você está vivendo ali, aquela tentação, aquela situação. E, Samuel, em relação a pessoas, que é um desafio grande, principalmente quando é dentro da nossa família e tudo, porque uma estratégia muito boa do diabo para distorcer a autoridade de Deus, é usar as nossas autoridades, os nossos pais, os nossos familiares, para nos destruir ou nos machucar. E aí, quando a gente olha para o nosso pai, fala, poxa, meu pai faz isso, como que eu me relaciono com Deus? Inconscientemente, essa relação fica distorcida também. É uma estratégia do diabo. Entendeu? Porque Deus está aqui, Deus é a autoridade máxima. Se todas as autoridades acima estão me tratando assim, eu começo a acreditar que ele também. Por que eu estou falando isso? Porque isso aconteceu comigo. Eu não tive pai. E aí eu olhava para Deus e falava, você não me deu um pai? Você quer que eu entenda que você é meu pai? Que você me protege, que você cuida de mim? Eu não sei o que é isso, não tive. Nem a minha mãe me protegeu quando devia. Ninguém me protegeu. Como que eu vou entender o que é proteção? Como que eu vou entender o que é pai? Eu não sei o que é pai, eu não sei o que é isso. E é uma estratégia. Só que dentro disso, o que a gente vai desenvolvendo? Identidade. Com quem? Ajuda. Que isso é um ponto importante. Dentro disso tudo que foi falado, tá fazendo, não tá indo, não tá dando certo, pede ajuda. A gente não tá sozinho. Então, temos a estratégia aqui de como vamos vencer essa questão da carne. O espírito não tá indo? Para quem você pediria ajuda hoje?
Isso é uma pergunta importante. Sim. Porque se você não souber para quem você pede ajuda, você vai passar sozinho. Se a, Pra quem gente que você não pede for, sua- se a gente não for vulnerável com a pessoa certa, nós vamos estar vulneráveis para o diabo fazer o que ele quer. E no mundo de hoje em dia, Uhum. o número de pessoas que você pode pedir ajuda é limitado. É muito É limitado. É muito limitado. Mas existe. Quem é essas pessoas? Vocês já têm essas pessoas? Já? Quem é a pessoa? A primeira pessoa? É. Tá assim. Tá bom. E se o problema envolver ele? Aí é uma amiga minha. Uhum. Tá. Beleza. Essa amiga sua, ela tem resultado naquilo que você está pedindo conselho para ela? Porque se ela não tiver, você está pedindo apoio, viu? Cuidado para você não buscar pessoas que vão te apoiar na sua opinião. Maravilha. E vocês? Eu também. Tarcísio. Beleza. E você? Tá, e quando envolver ele? Aí é sozinho. Não. Aí você tá vulnerável. E tem coisas também que ele não vai conseguir te ajudar. Isso aí eu já tentei explicar assim muito. Tem coisas muito, também que ele não vai conseguir te ajudar. Não vai. Tem coisas que ele não consegue me ajudar. Não consegue. Por uma percepção, às vezes pelo fato dele ser homem, dele ter uma percepção diferente, pelo fato dele ser meu marido. Da mesma forma que tem coisas que eu não consigo ajudar ele. E precisa existir o terceiro acima que eu falo em relação ao que ele falou, quanto a resultado, quanto a questões específicas para nos ajudar. Porque às vezes a gente está... Lembra, recentemente estava conversando com o Tarcísio, como é importante a gente sentar em 3 meses de pessoas que estão no mesmo lugar que a gente, porque a gente troca, abaixo, porque a gente ajuda, e acima, porque são elas que vão levar a gente para lá. Então a gente precisa, porque vocês aqui, vocês estão na mesma mesa, vocês também. Então a gente precisa dessa mesa aqui para ajudar. Você precisa ter uma amiga e uma figura de autoridade. Que a sua amiga não é figura de autoridade sobre sua vida, tá? Que ela também é igual. Em outro aspecto, diferente É dele, importante mas é ter igual. o igual, mas é importante ter uma pessoa acima de você. Isso é extremamente importante, tá? Olivia, Beleza? vem cá. Tá bom. Vamos orar então? Vamos. Tassi, você pode orar por nós? Pai, obrigado, Senhor, por tudo isso que foi falado aqui. Amém. Obrigado por essa mensagem maravilhosa que o Senhor trouxe para nós através da vida do Luiz, ó Pai. Obrigado, Jesus. E através também da vida do Cid. Obrigado, Com tudo com que eles contribuíram para a nossa vida, Senhor. Uhum. Senhor, nos ajude a entender melhor essas camadas, Senhor, e estabelecer essas camadas para que o inimigo não possa tentar contra a nossa vida. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Nos ajude, Senhor, a fortalecer o nosso espírito, para que a gente não venha cair, Senhor, nas tentações que o Satanás bolar contra a gente. Vamos, Pai. Coloque em nosso coração a figura de autoridade certa para a qual a gente precisa pedir ajuda, ó Pai. Amém. Mande sempre a pessoa certa, ó Pai, para que nós possamos sair da onde estamos e melhorar, Pai, as nossas atitudes, melhorar os nossos relacionamentos, os nossos pensamentos, ó Pai. Mais uma vez, Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que nós estamos aqui. Amém. Obrigado porque estamos iniciando a semana e agora podemos iniciar a semana, Senhor, já nos preparando e fortalecendo o nosso espírito, adorando ao Senhor, para que a gente possa viver realmente um evangelho que, como a gente mesmo aprendeu aqui, não é fácil, Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento, pela vida de cada um, e que nós possamos ir para nossas casas, descansar, para começar a nossa semana muito bem, ó Pai. Obrigado, Assim Senhor. como nós estamos Jesus. começando aqui. Amém. Obrigado, Senhor, pelo lanche que nós iremos comer agora. Obrigado, Em Deus. nome de Jesus. Amém. Amém.